Saudações a todos e muito bem-vindos a mais uma transmissão nossa nesta página Alice Group Communication do Facebook. Agora sim, estamos no ar hoje para mais uma conversa em torno de um tema este que é um desafio para a saúde pública, hábitos alimentares e sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis, assim que é. E hoje, para juntos conversarmos melhor em torno deste tema, convidamos alguém que é estudante do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica de Maputo. O nome dela é Miriam Caldo, a quem desde já a saúde. Miriam, muito obrigado, antes de mais, por ter aceito o convite. Peço para que olhe para a câmera e saúde os internautas que já se encontram conectados a nós e de certeza que estão ansiosos para aprender conosco, e também estamos, queridos, ansiosos para aprendermos de vocês através dos vossos comentários e muito mais. Muito obrigada, Lourenço, pelo convite. Muito boa tarde, caros telespectadores. Chamo-me Miriam Caldo Ncumbi. Juntos abordaremos assuntos pertinentes relacionados aos hábitos alimentares e as suas relações com as doenças crônicas não transmissíveis. Muito bem. Talvez mesmo, Miriam, antes de irmos a fundo deste tema, seria importante, penso eu, não é, que pudéssemos trazer aquilo que é uma abordagem, não é, em relação ao nosso tema, dividindo, ou seja, o que seriam hábitos alimentares e também o que seriam doenças crônicas não transmissíveis. Certo. Dizer que hábitos alimentares ou hábito alimentar é caracterizado como a forma em que as pessoas ou o grupo de pessoas usam um determinado alimento, um determinado tipo de alimento. E as doenças crônicas não transmissíveis são aquelas doenças de longo período de latência, ou seja, pode vir a durar 1 ou mais anos para a sua cura. Muito bem. Então, queridos, já estamos a aprender com a nossa convidada, que é a Miriam Caldo, ela que é estudante finalista do curso de Ciências Alimentares. Miriam, um outro assunto que não se pode deixar de lado é aquilo que é o impacto, não é, desses hábitos alimentares, o impacto da dieta, não é, na saúde. Qual é o impacto que os hábitos alimentares têm na saúde? De facto, os hábitos alimentares, eles causam um grande impacto naquela que é a nossa saúde, uma vez que a alimentação ele é um fator crucial. Definimos a alimentação, né, como sendo a forma em que o nosso organismo obtém e assimila alimento ou nutriente para a realização das funções vitais. Então, é nesse processo da alimentação, ou adotando esses hábitos alimentares de uma maneira não saudável, ou de uma maneira não saudável, dizer de uma maneira não saudável seria alimentar-se de uma maneira insuficiente ou de uma maneira excessiva. Alimentar-se de uma maneira excessiva, estaríamos nós a nos proporcionar, a nos colocar propícios a uma doença, né, a doenças crônicas, destacando a obesidade. Ou, por outro lado, quando falo de uma maneira escassa, estaríamos a nos referir às outras doenças crônicas, como a anemia, temos lá os cânceres e as doenças cardiovasculares. Muito bem. Muito interessante a explanação que a nossa convidada acaba de fazer. Queremos, enquanto prosseguimos, pedir para assim que já está conectado a nós, para que possa partilhar esta transmissão, deixe ficar o seu comentário, diga-nos de onde nos acompanha. Miriam, existem
não é? Nesse processo de se alimentar, existem vários tipos de alimentos, mas e então, que alimentos devem ser consumidos de modo a prevenir estas doenças crônicas não transmissíveis? Uau, certo. Eis o dilema que diz: nós somos o que consumimos. Então, numa fase inicial, nós temos que adotar hábitos de maneira a compor o nosso prato de uma forma saudável. Como é que nós podemos compor o nosso prato de uma forma saudável? Incluindo, né, na nossa alimentação, na nossa dieta, proteínas, proteínas essas que nós podemos adquirir ou encontrar em carnes, ovos, pescados. Temos também os hidratos de carbono, os vulgos carboidratos, que podemos encontrar em massas, batatas, e também não deixar de lado a hidratação, pois a hidratação ela é muito fundamental de modo a manter o nosso organismo ativo. Só posso assim dizer, então, temos que consumir 1,5 litro ou a 2 no mínimo por dia. Uau! Ou não podemos deixar de lado também a prática dos exercícios físicos. Vinha me esquecendo, a prática dos exercícios físicos, ele também é um fator crucial, muito importante. Uau, muito interessante o que a nossa convidada, a Miriam, ela que é finalista do curso de Ciências Alimentares, muito interessante aquilo que é a sua explanação em relação ao tema da nossa conversa hoje. Mas queremos também pedir mais uma vez para que você que já se encontra conectado a nós, deixe ficar o seu comentário. Nós estamos bem ansiosos para podermos ler e saber que contamos com a sua companhia. Miriam, ainda sobre os alimentos que previnem, não é? Quais são os desafios que hoje em dia, não é? Digo desafios ou mesmo as barreiras que a alimentação saudável enfrenta hoje em dia? Ou seja, o que é que nos dificulta de termos uma alimentação saudável? Sim, o que nos dificulta de ter uma alimentação saudável, muitos fatores, muita coisa dificulta. Uma vez que no nosso cotidiano, ou hoje em dia, temos lá incluído os vulgos processados. Os vulgos processados, ou alimentos processados. Adotamos mais ao consumo dos alimentos processados. E alimentos processados, diríamos que são aqueles alimentos aqueles alimentos produzidos, né, de uma forma processada e de curto período de consumo, só podemos assim dizer, sim, de longo período de consumo. E esses alimentos, eles podem vir a ser lá usados aditivos, para além dos aditivos, os conservantes e muito mais. Então, esses aditivos conservantes podem vir a causar danos à nossa saúde. Eles podem muito bem vir a causar danos à nossa saúde. E também as publicidades. As publicidades, elas nos influenciam ou nos puxam mais, né, a optar por aqueles alimentos mais atrativos, que na maioria das vezes a composição não é aquela não é aquela, como posso dizer, adequada, não é? Sim. A necessária, que devia ser seguida, não é? Sim, não é aquela em que devia ser seguida. Eu vejo uma publicidade do chocolate, né? Uau! Ela é muito bonita, então quando vou ao supermercado, eu procuro aquele alimento, eu quero consumir aquele em que, na maioria das vezes, pode não ter aqueles que são os nutrientes necessários ou aquela composição necessária de modo a manter
o nosso organismo saudável. Uau, muito bem. Bem-vindo a si que acaba de se juntar a nós. Estamos a conversar com a Miriam Caldo, ela que é a finalista do curso de Ciências Alimentares. Estamos sim a conversar acerca dos hábitos alimentares e a sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis, assim que é. Miriam, a execução das atividades físicas, não é? Tem um papel, com certeza, na prevenção desse tipo de doenças, não é? Sim. Um dos exemplos dessas doenças é a obesidade, não é? Nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica e que também não é transmissível. Então, a execução das atividades físicas tem um papel fundamental. Qual seria esse papel que essas atividades desempenham? Sim, as atividades físicas facilitam, ou seja, previnem com que nós tenhamos, né, outras doenças crônicas não transmissíveis. Tocou aqui em um fator importante quando falava da obesidade. Dizer que a obesidade, ela nos coloca, uma vez sendo obesos, ou estamos mais suscetíveis a adquirir outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, evitando o sedentarismo, praticando exercícios físicos, nós podemos estar a equilibrar e permitir com que o nosso organismo tenha um funcionamento adequado. E também dizer que a prática de exercícios físicos, ela ajuda na redução de estresses. E é isso, sim. Então, é de facto muito essencial e muito importante praticar os exercícios físicos. Uau, muito interessante. Queridos que já se encontram conectados a nós, muito obrigado pela vossa companhia. Estamos sim com a Miriam Caldo, ela que é estudante finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica. É sempre um prazer poder estar sentado nesta mesa, poder discutir em torno de temas importantes. Hoje não deixamos de trás. Trazemos um tema que é um desafio enorme para aquilo que é a saúde pública. Miriam, ainda sobre o nosso tema, algumas dietas, não é, influenciam sob o ponto de vista positivo e negativo, ou seja, tem algum impacto naquilo que é a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. É o caso das dietas veganas, das dietas vegetarianas, não é? Qual seria o impacto que essas dietas têm, não é? Olhando para as doenças crônicas não transmissíveis. Certo. Tocava em dietas veganas, né? Então, as dietas veganas, como podemos dizer, aquelas que são incertas de alimentos de origem animal, sim, aquelas que são incertas de alimentos de origem animal, ou seja, temos lá o consumo de vegetais e de verduras, né? Então, esses alimentos veganos, eles são ricos em fibras de vegetais, então, e podem muito bem auxiliar naquela que pode muito bem vir a auxiliar naquela que é o consumo alimentar de uma forma saudável, né? No nosso dia a dia. E uma vez volto a tocar que eles são ricos em fibras vegetais. Então, a alimentação vegana não só está incerto do consumo de alimentos de origem animal, mas também os veganos eles adotam um sistema de não usar
produtos, né, em que são ou que provém de um abate ou sofrimento, né, de um animal, como por exemplo os cosméticos, entre outros. Uau, muito obrigado, Miriam Caldo, por estas informações que está aqui a partilhar conosco. São realmente e com certeza de grande relevo, grande importância. Ainda em torno da nossa conversa, não é? Afirma-se que o stress e a saúde mental, não é, afetam os hábitos alimentares. De que forma? Assim, exato. Imaginemos a Miriam estando ela estressada, então ela vai optar em querer consumir aqueles alimentos calóricos. Para além do consumo de alimentos calóricos, numa primeira fase ela tende a optar em não consumir ou não se alimentar de uma forma adequada, né? De uma forma escassa. Então, por consequência, vindo a perder o que é o peso ou ocasionando outras doenças, né? Uma delas eu dou em destaque a anemia, né? A anemia, que é insuficiência da hemoglobina, ou seja, hemoglobina abaixo de 12 para as mulheres e abaixo de 13 para os homens. Então, estando ela estressada, ela pode vir a não se alimentar de uma forma adequada e de preferência em alimentos calóricos, como por exemplo os chocolates, sim, como por exemplo os chocolates. E é isso. O estresse, ele pode muito bem ou influencia naqueles que são os nossos hábitos alimentares. Uau, muito interessante. Então, estamos a aprender muito com a nossa querida Miriam Caldo, ela que é estudante e finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica de Maputo. Miriam, estamos a passos, não é? Curtos do finalzinho mesmo da nossa conversa, não é? Mas também é importante fazer com que os que já nos acompanham sintam-se acarinhados, não é? Este é o momento de podermos dar uma pausinha, não é? Para que possas dar um gole de água enquanto saudamos os que já nos acompanham. Muito obrigado a todos vocês que já nos acompanham. Estamos na companhia do Armando Semente, ele que já se encontra ligadinho a nós, está também o nosso amiguinho Lázaro. Lázaro, muito obrigado pela sua presença. Queremos também agradecer, acima de tudo, a nossa equipe técnica que tudo faz para que os programas possam acontecer. Estamos sim a conversar em torno do nosso tema, não é? Proposto por D2, que são os hábitos alimentares e sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis. Miriam, que importância tem, não é, o estudo desse tema? O estudo desse tema é de uma extrema importância, porque é através, né, através dos hábitos alimentares em que a população, né, ela pode vir é através de incentivos, né, de incentivos Seria adaptação? Sim, de incentivos à adaptação, desculpa, de hábitos alimentares saudáveis, em que podemos dar o conhecimento, a conhecer a população de quais são os riscos e de como podem vir a corrigir ou prevenir de maneira a não sofrerem, não sofrerem as consequências ou não serem
susceptíveis a essas doenças. E a essas doenças, uma vez tendo lá a doença, de que maneira pode vir a controlar Muito bem. ou a lidar com a doença? Muito bem. Realmente, o estudo de temas de gênero é de extrema importância, tal como disse a nossa convidada Miriam Caldo. Ela é que é estudante e finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica. É através destas conversas, é através destes conhecimentos que são aqui partilhados, não é? Sim. Que algumas modificações são feitas no nosso dia a dia, algumas modificações, algumas alterações são feitas naquilo que são os nossos hábitos alimentares, até porque este é um tema que constitui um desafio para a saúde pública, porque realmente, e principalmente nos dias que correm, os hábitos alimentares têm grande influência na nossa saúde e por isso nós escolhemos este tema para, em jeito de conversa, podermos deixar ficar aquilo que é o nosso entendimento. Portanto, é por isso mesmo que é importante. Consigo, Miriam, existe uma grande importância, por exemplo, para a questão da educação nutricional, não é? Abordar aspectos ou assuntos ligados àquilo que é a nossa saúde. Mas e então, qual é a importância da educação nutricional, não é? Quando a gente olha para esta componente no seu todo. Falar da importância da educação nutricional, estaríamos a correlacionar aos aspectos em que disse qual é a importância de se adotar, né, palestras ou hábitos em que venhamos a dar a conhecer à população de como é que podem vir a lidar com essas doenças ou como é que podem fazer de modo a reduzir essas doenças. Então, podemos aqui tocar no ponto das palestras, né? As palestras educacionais, né? De como é que nós temos que lidar com um certo alimento ou de como é que nós temos que compor o nosso prato. Então, acima de tudo, fora e tirando muitos outros desafios, as palestras educacionais, elas podem vir ou é tido como um fator chave nesse exato momento em que pode vir a mudar ou moldar a mente das pessoas quanto a esse aspecto da alimentação, em que devemos ou colocar na mente devemos adotar por uma alimentação pobre, né? Só posso assim dizer, pobre em processados, mas sim é uma alimentação maior em frutas, no consumo nem de frutas, em vegetais. Então é isso. Eu destaco que as palestras educacionais podem vir a ser como uma solução moldar o pensamento de algumas pessoas quanto a esse fator alimentação. Porque temos optado mais em consumir o que é processado. Essa é a moda, né, do nosso cotidiano. Então temos que voltar lá para os tempos remotos em que consumia-se mais o natural. Optávamos mais pelo natural. E é isso. E Miriam, ainda neste ponto de educação nutricional, as indústrias alimentares, não é, têm um grande papel também a desempenhar nisso. Qual seria ou qual deveria ser o papel, não é, das indústrias alimentares? Dizer qual é que deveria ser o papel das indústrias alimentares seria meio que um pouco difícil. Porque é através das indústrias alimentares em que o alimento ele é lá modificado, né? O alimento passa lá por processamentos, onde são adicionados vários
componentes, né? Então, dizer qual é o papel da indústria seria mesmo meio que complicado, porque é lá na indústria, ou é através da indústria em que nós, ou muitos alimentos são alterados, podemos assim dizer, através da adição de conservantes, seria meio que complicado. Então, Ou muito quase que dizer que a indústria não teria um papel assim, ou não. Mas não, seria complicado mesmo. A questão, por exemplo, de as indústrias alimentares promoverem ou disponibilizarem produtos que não prejudiquem aquilo que é a saúde dos seus consumidores, também seria uma das que são os seus papéis, não é? Ok, sim, seria. Ou mas, por outro lado, é de fato complicado dizer qual é que seria o papel da coisa, porque uma vez falando de indústria, o alimento ele é modificado, né? Lá nessa indústria de que ele ou passa por vários processos, né? E através desse processo em que venhamos ocasiona a perda, né, de uma certa composição no alimento, seja de fibras ou vitaminas, ou seja, o alimento por si só ele é alterado lá. Passa por indústria. Muito bem. Muito obrigado, Miriam, por ter aceito o convite mais uma vez para podermos estar aqui nesta mesa, a fim de trocarmos algumas ideias em relação aos hábitos alimentares e sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis. Meu nome é Lourenço Macasi e é sempre um prazer poder estar aqui com pessoas especiais também para tratar de temas também, passa a repetição, não é? Especiais e que são de interesse não só nosso, mas também do público todo em geral. Miriam, considerações finais mesmo para podermos terminar a nossa conversa. Muito obrigada, Lourenço, pela atenção dispensada. E foi muito bom estar aqui, apesar do nervosismo, mas enfim, e eu espero que tenhamos aprendido de como é que podemos lidar com a nossa alimentação, adotando aqueles hábitos né, de uma forma saudável, compondo o nosso prato de uma maneira saudável, evitando o consumo de processados, a prática do exercício físico também é muito crucial, e sem deixar do lado o fator hidratação. É isso. Muito obrigada, Lourenço, por estar aqui e até mais vezes. Obrigado, dissemos nós, por ter aceito assim que é o nosso convite para podermos estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que tiraram o vosso tempinho para estar conosco, nos acompanhar, e acreditamos nós que algo de interesse ficou na vossa mente e de agora em diante alguma coisa também vai alterar naquilo que são os vossos hábitos, de modo a que todos nós tenhamos uma saúde sã. Muito obrigado, ficamos por aqui, até mais. Tchau.